A BNCC é encarada como um instrumento de melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos, portanto, da educação, não é? Na implementação da BNCC, é importante destacar o que as últimas pesquisas vêm dizendo a respeito dessa melhoria da qualidade. Um fator que impacta positivamente exatamente o clima escolar. Acho que é disso que a gente vai conversar um pouco, não é? Nessas pesquisas realizadas em 2014, elas apontaram o seguinte: escolas que possuem clima escolar positivo, portanto, que impactam positivamente na aprendizagem dos alunos, é óbvio, elas têm qualidade no processo de ensino e aprendizagem, não é? São escolas que conseguiram, de certa maneira, implantar um processo de ensino e aprendizagem com qualidade, com foco no aluno, especialmente com um ambiente de estímulo e de apoio ao aluno, no sentido de que ele acredite que possa aprender, no sentido que ele se sinta estimulado a aprender e de que ele seja apoiado também nesse processo. Quer dizer, não é um processo que acontece gratuitamente, é um processo com o qual a equipe escolar se responsabiliza. Um outro aspecto dessas escolas exatamente são os bons relacionamentos interpessoais. Não apenas entre os professores, mas entre a equipe de gestão, entre os professores, no sentido de que a escola e essas pessoas tenham um senso de pertencimento à instituição na qual trabalham. E veja, a construção da proposta pedagógica da escola é um importante instrumento para que as pessoas afinem o seu senso de pertencimento. Elas reconheçam que elas são da escola, é como se eles vestissem a camisa daquela escola. E profissionalmente, elas se dedicassem à aprendizagem dos alunos. Um outro aspecto das escolas positivas, que tem muito a ver com esse, exatamente elas oferecem, elas constroem espaços de participação e de resolução dialógica dos conflitos. Isso é absolutamente importante, não apenas dentro da escola, mas também na sociedade como um todo, nas famílias. Então veja bem, criar espaços de participação em que as pessoas possam conversar, em que as pessoas possam colocar as suas opiniões, para que as pessoas, e nós estamos falando, óbvio, das questões profissionais, mas estamos falando também de um espaço de convivência entre pessoas e que deve se processar nesse mote da resolução dialógica dos conflitos. Quer dizer, conflito não é algo para você colocar debaixo do tapete, porque ele nos pega ali na esquina. Conflito é alguma coisa que tem que ser conversada, resolvida, com a conversa interessada e franca entre as pessoas. E nós, óbvio, não estamos falando aqui de uma conversa de bar, estamos falando de uma conversa de escola. E óbvio que isto tem que ser profissionalizado, mas esses espaços certamente fazem diferença. E, portanto, veja bem, se eu junto esses aspectos todos, nas escolas que conseguem uma boa aprendizagem dos alunos, se instala um ambiente de cuidado e ambiente de confiança. Não de cuidado apenas com relação aos alunos, mas de cuidado entre os professores, entre a equipe, cuidado com a escola. E óbvio, como a escola não é uma ilha, não é? E como os alunos, aí eles provêm de famílias diferentes, estão inseridos numa determinada comunidade, é fundamental que a escola se aproxime dos pais e da comunidade, que ela mantenha uma relação com os pais e a comunidade, e para isso é fundamental uma boa comunicação. Muitas vezes a escola, nessa tentativa de se aproximar dos pais, se aproximar da comunidade, ela não consegue se fazer entender. Ou porque às vezes a gente tem o hábito de sempre falar em pedagogês, né? Que nem sempre é familiar para a escola, ou porque muitas vezes a gente utiliza de um jargão que, se não é o pedagogês, é o jargão da minha disciplina, da sua disciplina. Então, cuidado com a comunicação. A comunicação não é algo para separar as pessoas, é para aproximar as pessoas, para que os pais entendam exatamente qual é a proposta pedagógica da escola, o que vai ser garantido na aprendizagem dos seus filhos. A pesquisa indica ainda que as escolas que possuem clima escolar positivo têm um senso de justiça, não é? Tem um senso de justiça e isso faz com que elas construam coletivamente as regras que são necessárias ao funcionamento da escola e
as sanções também são justas. Veja bem, construir regras coletivamente, fazer acordos com os alunos, inclusive, é uma boa regra também para conseguir melhorar a disciplina. Quer dizer, quando as pessoas, elas próprias, fazem acordos e chegam a determinadas regras, elas tendem a respeitar estas regras. Enfim, em síntese, segundo esta pesquisa, nós chegamos a uma conclusão inevitável, não é? É absolutamente importante para o bom funcionamento da escola, para a implementação da base, a gestão pedagógica, que fique atenta a esses aspectos e certamente uma gestão dos coordenadores, dos diretores, que fique atenta para criar condições favoráveis a que estas questões, para que este clima possa se estabelecer em cada escola.